Então, Domênico, para a gente finalizar o assunto Atlético, beleza, acontece esse 2020, aí no início de 2021, já o Atlético se reformulando, chegando perto do que é a atual gestão, vem a sua demissão. Sim. Alguma mágoa? Zero. Assim, ó, vamos lá, eu não sei se eu posso chamar de mágoa. Eu trabalhei 20 anos no Atlético. Eu me dediquei exclusivamente ao Atlético durante 20 anos. Eu perdi vários aniversários de filhos, de esposa, de pai, de mãe, de amigo, casamento, batizado, festa, show. Aí você fala assim, nossa, coitado. Coitado não, eu recebia para isso. E nos últimos 5 anos do Atlético eu recebia muito bem, por sinal. Mas eu fiz por merecer. Durante 15 anos eu tive um salário absolutamente normal. Nos últimos 5 anos, 6 anos de Atlético, eu tive um salário bacana no clube. Eu comecei a sentir em outubro que eu ia sair. Inclusive comuniquei a várias pessoas, eu falei, galera, lá no CT, eu falei, ó, tô fora. Por quê? Porque o Sérgio Coelho apareceu como candidato único e o André Lamonier, que hoje é diretor de comunicação do Atlético, era o assessor de imprensa da campanha do Sérgio Coelho, que era candidato único. Em determinado momento, lá em novembro, dezembro, sei lá quando, eu falei assim pro André Lamonier, eu falei, cara, deixa eu te fazer uma pergunta, eu queria que você fosse sincero ao me responder. Nunca contei isso, ninguém sabe, primeira vez. Eu falei, queria que você fosse sincero ao me responder. Você tá vindo pro Atlético, pro meu lugar? Ele falou, que isso, absolutamente, não existe essa possibilidade, eu só estou dando uma força por você. Eu falei, cara, não tem problema nenhum. Eu só queria entender, né, porque você tem participado muito ativamente de um candidato único à presidência do clube, que daqui a 2 meses será o presidente do clube. Não, absolutamente. Beleza, tranquilo. Quando o Sérgio me manda uma mensagem numa quinta-feira à noite, às 9 horas da noite, e fala assim, eu preciso falar com você amanhã. Eu virei para minha esposa e falei assim, amanhã eu serei demitido. Ela falou, que isso, pode ser tanta coisa. Eu falei, amanhã. Fui pro bloco de notas e fiz a minha despedida. Sem saber da decisão ainda. Internamente eu já sabia, no meu coração já gritava que eu estava fora. Cheguei à sede do Atlético, o Sérgio Coelho, até certo ponto constrangido, virou para mim e falou, Domênico, ó, hoje existe um colegiado, eu não vou comandar o clube sozinho, tem o Dr. Zé Murilo, tem os 4 R's, e existem pessoas nesse grupo que gostariam da sua permanência, mas outras existem. Eu tenho para mim que ele falou, existe uma pessoa que não aceita de jeito nenhum. Eu não sei se ele estava se referindo a 2. Eu acho que era de quem seja essa pessoa? Suspeito, mas eu prefiro não colocar. Porque faz parte do jogo, é da vida. O mundo corporativo a fila isso, anda, cara. A fila anda. Entendeu? Amanhã você não tá na Alterosa, você tá na Globo, você tá na 98, as coisas acontecem. Faz parte. E ele virou pra mim e falou assim, eu falei, presidente, por que eu tô sendo demitido? Ele falou, não, porque o seu salário é muito alto. Aí eu falei, presidente, não é por causa disso. Se fosse por conta disso, você tinha me chamado e tinha falado assim, vamos rever o seu salário? Esse papo nunca passou nem perto de existir. Então a minha questão aqui, ela não é salarial. A minha questão aqui é uma questão política. E eu entendo, presidente. Ele falou, é. Levantou e falou, pode te dar um abraço? Eu falei, pode. E me abraçou emocionado. Porque eu tenho pra mim que ele, Sérgio Coelho... Gostaria da sua permanência, né? Foi o cara que te contratou, né? Como outro. Foi o cara que me contratou. Lá em 2001, né? Lá em 2001. Como outras pessoas também. Mas eu entendo tudo. Saí de lá, peguei o meu texto que estava pronto no meu bloco de notas e soltei uma despedida agradecendo por aqueles 20 anos no meu Twitter. À 1h da tarde, o Atlético soltou uma nota muito
muito... Formal? Cara, Pouco sentimental? eu não queria nem que ela fosse sentimental, assim. A nota dizia mais ou menos o seguinte: hoje o diretor de comunicação do Atlético, Domênico Bering, foi desligado porque ele não se enquadra no perfil da nova diretoria. Ponto. Agradecemos pelo serviço prestado. Essas notas, Formais, né? né, E protocolares. burocráticas, E assim, cara, você pode virar pro Marques e falar assim: não, o Atlético não te deve nada não, você recebeu tudo que você tinha pra receber lá, pro Ronaldinho Gaúcho, pro Hulk amanhã, pro Poderia ter falado médico, pro Vitor, pro pro Vitor. Léo. Você cara, sabe essa coisa assim? Ai, eu fiz muito pelo clube e o clube não me reconhece. Eu não tenho esse sentimento, cara. Esse sentimento eu não tenho. Eu recebi. Era uma relação profissional enquanto eu tava lá. Aí você fala, mágoa? Eu não acho que tenha mágoa na história. Eu tenho um sentimento de que, assim, eles poderiam ter tido uma consideração maior nesse momento. Nesse momento. Sabe? Eu já vi gente receber coisa do Atlético aí, bicho, que você fala assim, cara, sabe? Sem querer se comparar, ou nego que não fez um milésimo do que eu fiz pelo clube, sabe? Então, assim, mágoa não é a palavra, mas assim, é um sentimento de decepção por não ter tido, assim, Um tratamento mais humano? uma nota melhor, sabe? Uma coisa... Cara, bom, terminou ali a relação com o Atlético e começou, isso é um negócio muito importante que eu gosto de frisar muito. Isso é um baita de um corte. Manda, pera aí. Se o Domênico falou, prepara o corte aí, Daniel. Baita de um corte. Quando eu saí do Atlético, vários advogados me procuraram. Bons advogados trabalhistas. Falei assim, você vai ficar 20 anos trabalhando sábado, domingo, de noite, de madrugada, parará, e não vai entrar na justiça? Eu trabalhei 18 anos no Atlético sem carteira assinada, com prestador de serviço, mas com um vínculo estabelecido, porque obviamente, eu estava lá por conta do Atlético o tempo inteiro. E esses 3 advogados que não se conhecem fizeram cálculos muito aproximados do acerto que eu tinha para receber. E eu cheguei, e o Sérgio Coelho falou, quem vai tratar a sua rescisão sou eu. Falei, beleza, presidente. Eu tive umas 3 ou 4 reuniões com o Sérgio. Na primeira eu mostrei, falei, Sérgio, eu tenho esses 3 cálculos de 3 advogados. Vamos chegar num denominador comum e tal. Que isso? Não, isso é um absurdo, não sei o que. Eu falei, presidente, isso não é um absurdo. Isso são 20 anos dedicados ao Atlético. E essas pessoas entendem que é isso aqui. Se você quiser, leva para um advogado seu, né? Segunda reunião, sem acordo. Terceira reunião, sem acordo, mas já ele entendendo que aquilo que ele queria não era um justo, negócio. Né? E aí, na quarta reunião, a gente chegou a um denominador comum e fizemos o nosso acordo. Ô, Lauro, eu posso dizer para você que eu deixei muito dinheiro para trás. E que se eu tivesse entrado na justiça... Pensou em algum momento? Quando eu aceito o cálculo dos advogados, é óbvio que eu pensei. É óbvio que eu pensei. Só que era um negócio que ia me trazer um desgaste gigante. Sabe? Porra, é o clube que eu amo. É o clube que minha filha chora por ele. Comprei uma cadeira na Arena MRV. Eu não queria entrar na justiça contra esse clube. E aí, quando assim, ele fez algo que eu achei que era aceitável, eu falei, tá fechado, presidente. Aí na hora que eu falei, tá fechado, ele falou, agora a gente vai dividir em 20 vezes. Aí eu... Não é pra rir não, mas... 20 vezes, presidente? Agora a gente vai dividir. Eu falei, tá bom, presidente, a gente vai dividir em 20 vezes. E dividi meu acerto em 20 vezes. Eu, se tivesse entrado na justiça, era um mercenário. Eu era o cara que... Ingrato. Eu gosto de falar sobre certinho? isso. Recebeu certinho? Um outro mês, eles me ligaram e me pediram. Foram super corretos comigo. Super corretos comigo. No final das contas, me pagaram tudo que eles tinham acertado que iam pagar. Eu era um cara, né, que estaria na Berlinda se tivesse entrado na justiça contra o Atlético. Olha lá, mercenário, ingrato, não sei o que e tal. Então eu faço questão de falar sobre isso, porque ninguém foi fazer matéria em nenhum site dizendo assim, o diretor de comunicação do Atlético depois de 20 anos saiu e não entrou na justiça.
Se tivesse entrado... Porque isso não vai dar clique, porque isso não é matéria. Se eu tivesse entrado, que é isso? Eu tinha sido excomungado na Praça 7. Então, eu gosto de dizer isso. Minha relação com o Atlético, com o Sérgio Coelho, com o doutor Zé Murilo Procópio, com o Bruno Musi, com o Rafael Menin, com o Rubens Menin, com o Renato Salvador, cara, Ricardo Guimarães, sou grato ao Ricardo Guimarães, já falei isso pra ele. Quando meu filho nasceu e foi pro CTI, ele falou, esquece o Atlético, vai cuidar do seu filho. Eu tenho gratidão, eu reconheço tudo que o Atlético fez por mim, cara. Então, assim, eu tenho hoje no Atlético uma relação excelente. De pegar o telefone e falar, convidar o Rubens Menin, o Rafael Menin para ir no meu programa, de sugerir coisas, de ser perguntado por eles em determinados momentos sobre algumas coisas. Rola isso? Já rolou. Hoje não mais. Mas já rolou. Assuntos ligados diretamente à comunicação? A comunicação, ao futebol, entendeu? Eu converso com pessoas que estão dentro do clube hoje.